Saudações a todos. Nós vamos buscar uma crônica de Humberto de Campos para a nossa reflexão. Humberto de Campos, ele desencarna em dezembro de 34. Em abril de 35, ele surge diante do Chico, desejoso de mandar uma carta aos filhos. Então, é essa carta que nós vamos ver e analisarmos pontos muito interessantes. Aos meus filhos, 8 de abril de 1935. Meus filhos, venho falar a vocês como alguém que abandonasse a noite de Tirésias no carro fulgurante de Apolo, subindo aos cumes dourados e perfumosos do Helicon. Tudo é harmonia e beleza na companhia dos numes e dos gênios, mas o pensamento de um cego, ao reabrir os olhos nas rutilâncias da luz, é para os que ficaram lá longe dentro da noite, onde apenas a esperança é uma estrela de luz doce e triste. Não venho da minha casa subterrânea de São João Batista como os mortos, que os larápios às vezes fazem regressar aos tormentos da terra por mal dos seus pecados. Na derradeira morada do meu corpo ficaram os meus olhos enfermos e as minhas indisposições orgânicas. Cá estou como se houvesse sorvido um néctar de juventude no banquete dos deuses. Entretanto, meus filhos, levanta-se entre nós um rochedo de mistério e de silêncio. Eu sou eu. Fui o pai de vocês e vocês foram meus filhos. Agora somos irmãos. Não há de mais belo, nada há de mais belo do que a lei de solidariedade fraterna, delineada pelo Criador na sua glória inacessível. A morte não suprimiu a minha afetividade e ainda possuo o coração de homem para o qual vocês são as melhores criaturas deste mundo. Dizem que Orfeu, quando tangia as cordas da sua lira, sensibilizava as feras que se agrupavam enternecidas para escutá-lo. As árvores vinham de longe, transportadas na sua harmonia. Os rios sustavam o curso das suas correntes impetuosas, quedando-se para ouvi-lo. Havia deslumbramentos na paisagem musicalizada. A morte, meus filhos, cantou para mim, tocando o seu alaúde. Todas as minhas convicções deixaram seus lugares primitivos para sentir a grandeza do seu canto. Vamos dar uma parada para refletirmos essa situação da afetividade que ele diz que ele continuava, ainda possui o coração de homem para o qual vocês são as melhores criaturas deste mundo. Então ele ressalta a afetividade dele pelos filhos, mas ressalta que assim como Orfeu conseguia, é narrado que Orfeu, quando tocava as cordas, os animais, as feras, todas se aproximavam enternecidas para escutá-lo. E ele diz que, para ele, a morte teve um canto. Foi um canto que lhe chegou, né? Tocando o seu alaúde. E as convicções deixaram os seus lugares primitivos. Que convicções seriam essas? Ele teve uma vida muito sofrida, desde a infância, e depois muitas doenças, cirurgias, doenças que a medicina da época não conseguiam aliviar. Então, houve muito sofrimento na vida dele. Ele teve a oportunidade de ter um contato com a doutrina espírita, porque lhe chegou às mãos, né, o Parnaso de Além-Túmulo, que seria o primeiro livro que o Chico Xavier psicografou, né, dos grandes poetas,
E ele teve essa oportunidade, mas assim mesmo, de modo geral, ele se manteve, passou a sua vida preso às suas dores, preso às suas amarguras, mas diante de tanto sofrimento, ele consegue ali, naqueles anos mais difíceis, antes dele desencarnar, ele consegue, de alguma forma, voltar-se um pouco mais para a espiritualidade, né? Que nunca chegou assim a ser muito claro para ele, sabia da imortalidade da alma, mas nunca chegou a aprofundar-se. Mas o sofrimento o ligou mais a estas questões, né? Mas o importante é que para ele houve esse canto, né? Assim como as feras se aproximavam do canto de Orfeu, né? Ele também foi seduzido por esse canto, por esse toque de um alaúde, né? E as convicções ficaram na terra, tudo aquilo que o afastava, né? Desse conhecimento mais profundo. Muito inteligente, intelectual, muito intelectual, escritor, jornalista, muito intelectualizado, né? Conhecia profundamente os mais diversos temas. Mas vamos lá. Não posso transmitir esse mistério maravilhoso através dos métodos imperfeitos de que disponho. E se pudesse, existe agora entre nós o fantasma da dúvida. E ele conhecia bem a dúvida, né? Porque ele também duvidava muito. Então ele sabia que mesmo conseguindo escrever aos filhos, haveria sempre o fantasma da dúvida. Convidado pelo Senhor, eu também estive no banquete da vida, não nos palácios da popularidade ou da juventude efêmera, mas no átrio pobre e triste do sofrimento, onde se conservam temporariamente os mendigos da sua casa. Minha primeira dor foi a minha primeira luz. E quando os infortúnios formaram uma teia imensa de amarguras para o meu destino, senti-me na posse do celeiro de claridades da sabedoria. Minhas dores eram a minha prosperidade. Porém, qual o cortesão de Dionísio, vi a dúvida, como espada afiadíssima, balouçando-se sobre a minha cabeça. Aí na terra, entre a crença e a descrença, está sempre ela, a espada de Damocles. Isto é uma fatalidade, né? Essas citações que ele faz, né, da mitologia, são distantes, pelo menos de mim, são desconhecidas, né? Mas dá para perceber o conhecimento profundo que ele tinha da mitologia, né? E acredito que ele tivesse passado essa cultura para os seus filhos. Por isso que assim ele falava a eles, né? Se utilizando desses recursos da mitologia, porque sabia que eles entenderiam, né? Então, olha, aí na Terra, entre a crença e a descrença, está sempre ela, a espada de Damocles. Isso é uma fatalidade. Venho até vocês, cheio de amorosa ternura, e se não me posso individualizar, apresento-me como pai carinhoso. Não podem vocês garantir a impossibilidade da minha sobrevivência. A dúvida entre nós é como a noite. O amor, entretanto, luariza estas sombras. Um morto como eu não pode esperar a certeza ou a negação dos vivos que recebem a sua mensagem, para a qual há de prevalecer o argumento dubitativo. E nem pode exigir outra coisa quem no mundo não procederia de outra forma. Sinto hoje mais que nunca a necessidade de me impessoalizar, de ser novamente o filho ignorado de Dona Anica,
a boa e santa velhinha que continua sendo para mim a mais santa das mães. O carinho dele pela Dona Nica era imenso. Tem uma das suas cartas, né, endereçada à Dona Nica. E ele coloca aqui que ele tem, né, sinto hoje mais que nunca, a necessidade de me impessoalizar, de ser novamente o filho ignorado de Dona Nica. Então, nós vamos analisar o que ele quer dizer com isso. Tenho necessidade de me esquecer de mim mesmo. Todavia, antes que se cumpra este meu desejo, volto a falar a vocês, paternalmente, como no tempo em que destruí o fosfato do cérebro, a fim de adquirir combustível para o estômago. Olha quanta coisa nesse parágrafo, né? A necessidade. Bom, primeiramente, ele buscar essa linguagem elaborada, trazendo essas figuras da mitologia, porque era uma forma também de ser reconhecido pelos seus filhos, né? Já que faria parte ali da sua cultura, das suas conversações, dos seus conhecimentos. Outra coisa é ele falar sobre a necessidade de impessoalizar. Isso é uma coisa que nós temos que estar muito atentos para alcançar o que ele quis dizer. Ser um filho ignorado da Dona Nica, né, da mãe dele. E pela última vez ele diz que ele estaria falando com eles de uma forma paternal, como no tempo em que destruiu o fosfato do cérebro a fim de adquirir combustível para o estômago. Então ele está fazendo uma comparação que ele estaria falando com eles como pai, assim como tantas lutas ele teve, né, para alimentar, né, quanto cérebro, quanto fosfato gasto, né, para adquirir combustível para o estômago, para a alimentação ali da família, né, essa luta aqui na Terra da alimentação. Então, quanto de nós não se volta a essa necessidade nossa, dos nossos familiares, e assim foi com ele, né, como pai de família. Meus filhos, estou vivendo, não me veem? Mas olhem o meu coração, que está batendo ainda por vocês. Aqui, meus filhos, não me perguntaram se eu havia descido gloriosamente as escadas do Petit Trianon. Não fui inquirido a respeito dos meus triunfos literários e não me solicitaram informes sobre o meu fardão acadêmico. Em compensação, fui arguído acerca das causas dos humildes e dos infortunados pelas quais me bati. Vivam, pois, com prudência na superfície desse mundo de futilidades e glórias vãs. Então, prestemos atenção no conselho deste pai aos seus filhos, dizendo que muitas coisas não foram perguntadas, e sim, o que foi perguntado foi acerca das causas dos humildes e dos infortunados pelas quais me bati, né? E aconselha-os a viver com prudência na superfície desse mundo de futilidades e glórias vãs. Num dos mais delicados poemas de Wilde, as Oréades lamentam a morte de Narciso, junto de sua fonte predileta transformada numa taça de lágrimas. Não nos admira, suspiram elas, que tanto tenha chorado, era tão lindo. Era belo Narciso? Perguntou o lago. Quem melhor do que tu poderia sabê-lo, se ele nos desprezava a todas para estender-se nas relvas da tua margem, baixando os olhos para contemplar no diamante da tua onda a sua formosura? A fonte respondeu.
Eu chorava, Narciso, porque quando me procurava com os olhos, eu via no espelho das suas pupilas o reflexo da minha própria beleza. Em sua generalidade, meus filhos, os homens, quando não são Narciso, enamorados de sua própria formosura, são a fonte de Narciso. Olhem, olhem que grande ensinamento. De modo geral, ou somos narcisos, né, embevecidos com nós mesmos, ou somos fontes de Narciso. Não venho exortar a vocês como sacerdote. Conheço de sobra as fraquezas humanas. Vivam, porém, a vida do trabalho e da saúde, longe da vaidade corruptora. E na religião da consciência retilina, não se esqueçam de rezar. Eu, que era um homem tão perverso e tão triste, estou aprendendo de novo a minha prece, como fazia na infância, ao pé de minha mãe, na Parnaíba. Venham, meus filhos, ajoelhemos de mãos postas. Não veem que cheguei de tão longe? Fui mais feliz que o rico e o Lázaro da parábola, que não puderam voltar. Ajoelhemos no templo do Espírito. Inclinem vocês a fronte sobre o meu coração. Cabem todos os meus braços? Cabem sim. Vamos rezar com pensamento em Deus, com a alma no infinito. Padre nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E assim ele termina essa belíssima carta aos seus filhos, que nos trazem tantas reflexões, né? Ele faz essa alusão àquela passagem do rico e do Lázaro, trazida por Lucas, né? Em que havia ali um homem muito rico, e ali no átrio, né? Ele até cita o átrio das casas ricas, em que ficavam ali os mendigos, né? E esse Lázaro, cheio de feridas, ficava ali aguardando as migalhas que cairiam da mesa deste rico. Só que a morte leva ambos ao plano espiritual e em dado momento, Jesus narra, não é, que o rico viu ali Lázaro ao lado de Abraão, do pai Abraão, e fica ali estupefato com aquela visão, porque ele estava ali ardendo no fogo do inferno, e ele pede a Abraão que ele possa trazer ali no seu dedo um pouco de água para saciar a minha sede na quentura desse inferno. Ou que ele vá aos meus familiares, porque eu tenho 5 irmãos. 5 irmãos não eram 5 filhos, não, eram 5 irmãos. Se não me engano, tenho 5 irmãos. E que vá avisá-los sobre o que acontece quando partimos, né? Então ele diz aqui que essa carta chegaria aos seus filhos. Ela estava ali, né? Estava ali. Caberia a eles, assim como Jesus diz, Jesus não, né? Jesus narra a história desse pai Abraão dizendo, eles têm lá os seus profetas, a lei de Moisés e os seus profetas, ou seja, aqui na Terra nós temos tudo o suficiente para compreendermos as leis divinas que nos regem, para compreendermos esse intercâmbio mental que existe entre os afetos, mas de tudo isso que veio, e haveria tantas coisas para completar, mas o que fica é que nós temos que entender esse impessoalizar ao tempo da partida, né? Então, André Luiz também passou por essa experiência, depois ali das decepções, depois de perceber que tinha que seguir, não mais estar ligado ali daquela forma como pai, né? Como esposo. Ele não era mais o esposo, ele não era mais o pai, ele era o irmão. Assim como
Humberto de Campos, tão rapidamente após a sua morte, também estava sentindo que seria a última vez que ele falaria como pai, porque ele sentia já a necessidade de impessoalizar-se, e os afetos não deixam de ser afetos, mas passam a ser irmãos. Então é importante para quem vai, para quem está no plano espiritual, adaptar-se à nova morada, assim como é importante para quem aqui está, deixar que eles vão, deixar que eles vivam plenamente, assim como quando nós temos alguém aqui numa terra distante, buscando algum crescimento, algum progresso, não desejamos que esse afeto se entregue a essa busca? Da mesma forma, quando parte para o plano espiritual, que esse afeto se entregue a esse novo momento e que nós continuemos aqui na nossa caminhada, né? Afetos, corações queridos não se afastam, mas é preciso libertá-los. A caridade bem compreendida nos aponta que é preciso deixá-los ir, quando assim aprouver a Deus. Então, tragamos essas lições para as nossas reflexões, que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro psicografado por Chico Xavier através de mensagens de Emmanuel. E o capítulo 56, que se chama Jesus Dificuldade, ele traz um trecho do Evangelho de João em que Jesus diz: "Não se vos turbe o coração". Aqui é um momento em que, depois que Jesus, num ato de extrema humildade, ele lava ali os pés de todos os discípulos, Jesus então conversa com eles e os convida para que eles não desanimassem, né? Em seguida, Jesus ali faz uma prece a Deus, pedindo que Deus os abençoasse, que esses discípulos permanecessem unidos, porque Jesus sabia ali dos enormes desafios que continuariam após a morte do Cristo, para que esses discípulos eles ajudassem na disseminação, na implantação do Evangelho. Então, por isso, Jesus faz ali uma prece muito bonita, muito sentida, que inclusive tem no Boa Nova, pedindo para que esses discípulos sejam amparados, que Deus abençoasse a cada um, né, porque sabia ali que eles seriam fundamentais na disseminação, na continuidade do Evangelho, e que tantos outros trabalhadores chegariam, se agregariam ali aos discípulos, né, para que o Evangelho tivesse a necessária continuidade. Então aqui no texto, Emmanuel nos diz: Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes, convidava-lhes o coração para a confiança. De fato, Jesus nunca prometeu que eles teriam somente alegrias, que a vida seria fácil, mas Jesus aqui os convidava para que eles tivessem ali a confiança, a fé, a certeza de que Deus jamais os abandonaria nos caminhos difíceis que eles teriam que trilhar. Emmanuel continua dizendo, no cenáculo, o cenáculo aqui, a sala onde Jesus ali reuniu os discípulos para a última refeição, Então, no cenáculo, descerrando afetuoso coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacificava assim o ânimo dos companheiros timoratos, dos companheiros inseguros, sabendo que em volta se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção, do abandono. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus
sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele, do Cristo. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos da rua, assolando, estimulando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere, e quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício, ou seja, sentiam prazer antecipado, experimentavam ali um certo prazer, imaginando ali a prisão do Cristo. Então vejam que nesse momento em que Jesus faz ali a última refeição com os discípulos, em que Jesus ali conversa com eles, estimulando o bom ânimo, fora, Jesus tinha plena consciência de quantos ataques, de quantas tramas ali estavam sendo construídas, inclusive espíritos desencarnados ali excitando a mente dos guardas, como ele fala aqui, Judas ali entrando naquele processo que a gente já conhece, enfim, externamente situações muito difíceis, sejam aqui no plano físico ou no plano espiritual, se desenrolavam contra ali o Cristo. Mas aqui diz que Jesus, percussiente, perspicaz, sabia ali dessa conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, finalizando o entendimento com os irmãos do apostolado, dirige-se à oração no jardim, para além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afere valor. Então vejam, trazendo para a nossa realidade, é como se Jesus nos dissesse, não fuja da luta que te afere o valor. Porque quantas vezes nós queremos consciente ou inconscientemente queremos fugirmos da luta, fugirmos da vida, mas essas lutas, esses desafios, eles aferem o nosso valor, não o nosso valor em relação às outras pessoas, mas se de fato nós conquistamos ali o valor da fé, da confiança, da persistência, da humildade, da serenidade, então ele diz, não fuja da luta, não desanime, não atribua a vocês uma fraqueza que às vezes nós não temos, porque nós podemos de tal maneira mergulharmos em situações que dizemos fracos, incapacitados, que não estamos preparados, que nós vamos atribuindo ali a nós uma fraqueza, um desânimo, que na verdade aquilo é muito mais uma fuga, uma desculpa do que propriamente uma realidade, um fato. Por isso ele diz, não procures fugir à luta que te afere o valor. Em outro momento, Emmanuel nos diz, aceita os desafios do caminho como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. Então, aceitar os desafios do caminho, não querer fugir deles, mas pensarmos o que eu tenho para aprender com isso. E para isso é muito importante que nós peçamos sempre a Deus a lucidez, para que nós possamos enxergar as coisas não de acordo com somente os nossos desejos, não só de acordo com aquilo, de acordo com os nossos julgamentos, mas pedimos a Deus que nos ajude a enxergarmos as coisas como elas de fato são. E batalhar, como ele fala, para extinguir ali o mal em nós mesmos. Então não é vencer o outro, não é vencer as pessoas, mas pouco a pouco irmos vencendo as dificuldades que temos em nós. Já falamos inúmeras vezes daquele exemplo do lobo, do índio, que ele trazia dentro de si dois lobos que se degladiavam. Um era sensato, um era prudente, o outro era desequilibrado, agressivo. E esses dois lobos brigavam dentro do índio e se pergunta a ele, mas nessa luta qual é que vence? Ele fala, aquele que eu alimento mais. Ou seja, nós temos os dois lados dentro de nós, mas aquele que alimentarmos mais é aquele que vai vencer, é aquele que vai se
sobressair. Então, extinguir ali o mal em nós mesmos não é nos combatermos, né? Mas é nos ajudarmos substituindo gradativamente as nossas dificuldades por sentimentos, por pensamentos, por atitudes melhores, mudando ali hábitos arraigados tão difíceis que alimentamos ali ao longo dos séculos. Assim como quando um doente vai no médico, o médico não extermina o doente, ele trata do doente, ele dá a medicação necessária. Da mesma maneira, nós temos que nos tratar, tomarmos as medicações necessárias da prece, da reflexão, do silêncio, né, do trabalho, para que nós nos ajudemos, e isso sim seria extinguir o mal em nós mesmos. Ele diz ainda: não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Olha que interessante. Não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Que podemos ter uma fuga do nosso dever, né? E queremos às vezes que Deus seja o nosso advogado, que Ele valide a nossa fuga, ou que Ele seja a testemunha. Aquelas situações que a gente pensa ou fala: Deus está vendo o que eu estou passando. Deus sabe que eu já tentei e que é impossível. Deus sabe que eu tenho que me afastar dessa situação, dessas pessoas. Então, apelamos, como ele diz aqui, para o Senhor, que Ele seja como um advogado da nossa fuga. E nós deveríamos pedir, mais uma vez, aquilo que foi dito há pouco: a lucidez, a paciência, a persistência, a confiança, e não essa fuga ali do dever que a vida nos apresenta. Ele ainda diz: lembra-te que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se vos turbe o coração. Então é um convite que Jesus fez ali aos discípulos e faz ali a todos nós. Que apesar das adversidades, das decepções, das lutas, das angústias, que o nosso coração não se deixe levar pelas turbulências que nos cercam. E aí é a questão da serenidade, né? Dentre tantas e tantas definições de serenidade, uma delas é aquela que diz que seremos espíritos serenos quando tivermos a paz dentro de nós, independente daquilo que aconteça fora, né? Independente, assim como Jesus naquele momento em que ele sabia que chegava um momento em que ele seria preso, em que ele seria morto, que ele seria julgado, mas ali havia aquela plena comunhão com Deus, aquela confiança no Pai, aquela frase sempre, sempre dita: nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita. Então, confiando nessa proteção, nessa bondade divina, ainda que fora tantas e tantas situações fossem adversas, conspirassem contra ele, tramassem contra ele, ele tinha ali essa serenidade, essa fé no Pai maior. Então, da mesma maneira, é um convite para nós, para que nós possamos gradativamente, dia após dia, gota após gota, cultivarmos, desenvolvermos essa serenidade, que ela advém o quê? Da fé, da confiança em Deus, da confiança no Cristo, da confiança na vida, da confiança em nós mesmos. Como nos diz André Luiz, abençoando sempre a vida, para que a vida nos abençoe. E aí, nós vamos então aprendendo a confiar, né? Mas nós só confiamos naquilo que nós compreendemos, naquilo que nós acreditamos. Então é um convite aqui, como Jesus nos diz, que não se vos turbe o coração. Confia, acerena, acalma, aguarda, espera, mas aguarda e espera trabalhando, aguarda e espera fazendo a tua parte, aguarda e espera produzindo naquilo que a vida, onde a vida nos colocou, porque tantas vezes nos perdemos tanto no medo, né, na ansiedade, na preocupação, que deixamos ali valiosas oportunidades de trabalho, ou acusamos a solidão, que as pessoas não nos valorizam, que as pessoas não entendem ali as nossas intenções, os nossos propósitos, e perdemos ali
um tempo valioso. Então fica aí o convite que Jesus nos faz, né, para que mantenhamos então essa confiança na certeza de que Deus tudo sabe, Deus tudo vê e Ele guia, ampara os nossos passos com todo cuidado, com toda atenção, como um Pai amoroso que é. Tem até um livro que diz uma frase interessante em que se fala: a serenidade e o equilíbrio são construções íntimas que a vontade firme edificada pela visão espírita deve trabalhar por levantar. Se o progresso é infinito, se a vida é eterna, se Deus é justo e bom, se tudo caminha para o alvo supremo da perfeição e do amor, se a dor é passageira, se a dificuldade é momentânea, se a morte é a porta que se abre para a verdadeira vida, por que a inquietação? Por que o nosso desespero? Por que essa rebelião da alma diante das dificuldades da existência terrena? Não duvideis. Desanimar é descrer da bondade paternal de Deus. Estacionar à beira da estrada para a lamentação improdutiva, egoísmo da alma que não quer se abrir para os raios benéficos da divindade que se estendem por toda a parte e que devemos ser instrumentos para curar dores maiores do que as nossas. Então fiquemos aí com essa mensagem do Cristo, uma vez mais lembrando do que Ele nos diz: não se vos turbe o vosso coração. Mantenhamos a nossa fé, a nossa confiança e que nosso pensamento esteja sempre ligado ali a Deus, a Jesus, ao nosso Espírito protetor, para que luz se faça ali dentro de cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus.